Bom pessoal, chegamos no 12º vídeo do canal Defeitos CCE parte 1. Os vídeos anteriores estão lá, é só vocês verem o conteúdo. Meu nome é Paulo Roberto, a descrição dos meus contatos estão aí. Quem puder colaborar com a inscrição no canal para fortalecer nosso trabalho, eu agradeço muito. Nossa primeira situação é a D32, não sintoniza os canais digitais, a gente só tem canais analógicos, aí são dois reguladores que a gente vai ter que procurar na placa-mãe, né? O 13 e o 14, né? Verifica os dois. A LT29G não liga, mas o LED fica azul. Aí é o transistor SMD-Q10. Bom, nessa imagem aqui, a gente está vendo aqui o reset de alguns modelos da CCE, né? Porque o reset de CCE é meio problemático. Então tem muitos contatos, muitas informações na internet que dão dúvidas, às vezes muita coisa errada. Então eu sugiro que vocês dêem uma pausada aí no vídeo, printem a tela, né? Porque eu não vou ficar descrevendo o passo a passo aqui para não perder muito tempo nesse vídeo aqui, né? E ele ficar muito longo. Aí chegamos aqui a uma 32X, né? Que tem ruídos no alto-falante, né? Muitas vezes são os capacitores SMD na placa de sinal, onde é a amplificação de som, mas principalmente o CS112 e o CS115, né? E essa televisão também dá muito defeito de solda fria na fonte, né? A televisão não liga, ou então ela fica intermitente. Já na TL660 ela fica sem fonte, né? Aí a gente vai achar essa resistência 9 aberta, mas o culpado que faz ela abrir é o Q1, que está descrito na imagem, né? E metade da tela sem imagem é limpar o frete do conector da T-Com para a tela. Nesse caso a gente está se referindo ao flat que está na metade que está com defeito, tá? Esse defeito até fica para outros televisores, né? Porque é muito comum, eu já até mencionei muito isso nos meus treinamentos aqui no Rio de Janeiro. É muito comum você pegar esse flat que vai alcançar metade da tela, né? Quando você tem dois flats seguindo para a tela, quando ele dá umidade, sujeira, né, qualquer tipo de mau contato, ele vai dar um defeito qualquer, né, que a gente não pode alegar que é um defeito fixo, porque pode ser qualquer tipo de defeito, e ele vai ocupar metade da tela. Então fica a informação aí, que apesar de a gente pegar nesse modelo, mas serve para qualquer televisor. Aqui a gente vai ver a TL340, né, que ela não vai ligar. Vocês vão ver que tem fonte indo lá para a placa principal, e o PS1 está chegando na fonte, né? Então através do esquema aí vocês podem ver que o Q5 vai receber esse PS1 aí, né, que está marcado em azul, vai chegar nele, mas ele não vai ligar a fonte. Então o problema da fonte é só trocar o Q5, né, e verificar se não tem solda fria nele, que às vezes pode acontecer. Bom, a gente chega aqui numa LED 24 TV, né? Não liga, D11, tela escura porque o backlight está apagado, né? É o S7. Mas eu queria deixar uma observação maior nesse trecho do vídeo em cima do que está escrito em amarelo aí, né? Observação, né? Este modelo apresenta muito da solda fria. Na realidade, se vocês verem durante o vídeo, vocês vão ver que tem muitos detalhes de solda fria no decorrer. Por quê? Porque devido à qualidade da placa de fenolite que eles usam nas televisões CCE, vocês podem observar que a maioria dos modelos dá solda fria. E outro fator muito importante de observação qual é? É você olhar se a placa está escurecendo em determinado ponto da placa, né? Que isso aí influencia muito na interligação dos componentes através da própria placa, né? Ela pode criar um escurecimento, né? E como era na Sony antigamente de tubo, né, esse escurecimento começava a conduzir entre os componentes, né? Então uma placa de fenolite escurecida, fica desconfiado. Eu queria também pedir ao pessoal que está assistindo meus vídeos que deixem a colaboração de fazer a inscrição no canal, porque aí a gente consegue manter esse trabalho. Obrigado. Agora temos uma D32, né? O primeiro defeito, ela não liga, o LED de standby muda de cor, é o D7. O segundo defeito é que vocês podem ver que está destacado aí, trocar capacitores da fonte. Na realidade, isso aí é um procedimento na CCE que tem que ser feito sempre, né? Você pegou uma televisão que já tem um tempo de uso, troca os capacitores da fonte. Esse defeito relacionado ele pode mudar, e depende muito
do SR dos capacitores que está causando esse tipo de problema. No terceiro defeito, não liga, mas acende LED de standby, né? Na realidade, está destacado em vermelho aí fotoacoplador, né? Além do diodo D446, mas está destacado aí fotoacoplador. E esses fotoacopladores da CCE, desde a época de televisores de tubo, eles eram problemáticos. Então a gente tem que ficar ligado nesse componente até em outros modelos, né? O quarto defeito é o que a gente acabou de comentar, ressoldado na fonte, né? Eles estão destacando os componentes SMD e sem imagem o D1. Mas vejam que esse destaque aí em relação à ressolda da fonte, vocês podem também entrar no inverter, na etapa do inverter, que também dá muita solda fria, como qualquer modelo, seja LED ou LCD. Chegamos agora numa LK42D, não liga, né? Além de problemas da fonte de solda fria, que está marcado embaixo aí, que a gente está falando o tempo todo sobre solda fria, né? Capacitores eletrolíticos, mas tem um botão lateral de liga-desliga nessa televisão que é muito comum o usuário esbarrar nele quando está limpando o televisor, e depois quando ele vai ficar ligando no controle remoto ele acha que a televisão está com defeito, né? Então tem muito essa situação. E tem um desligamento aleatório no televisor, que é causado pela conexão de um HD externo, né? Porque tem televisores que você consegue colocar um HD externo. Isso também é comum, esse defeito na LG, né? Às vezes você leva uma coça num defeito desse. Então a solução é você ver se desligando o HD, né, se a televisão volta ao normal. Primeiro você tem que observar se há o uso do HD, né? Porque se houver o uso do HD, uma das situações pode ser a utilização dele fazendo esse problema. Bom, outra situação com o mesmo modelo, com a LK42D, é que você tem um canal ou mais de um, canal que está deletado, né? Às vezes o cliente pega todos os canais, mas um determinado canal está ausente. Aí ele acha que é defeito. Na realidade, essa tecla verde que estão vendo aí na imagem, se você esbarrar nela durante uma operação no menu, ele vai eliminar o canal que está nessa atividade aí, né? No exemplo que a gente está dando aí. Então fica ligado que às vezes você vai pegar um defeito desse, mas se o usuário é comum ele fazer esse procedimento de mexer no menu, ele vai deletar um canal e vai criar problema, tá? Fiquem ligados. Aqui a gente tem uma C320, né? A imagem acende e apaga, sendo às vezes intermitente, né? É uma situação muito comum. Então o primeiro passo é retirar essa plaquinha que está mostrada na imagem, né? Você veja que ela já está sendo retirada e o local de fixação dela está marcado ali, naquela linha reta, onde tem um círculo vermelho na imagem. E depois que você retirou a placa, né, que está marcado ali o conector 1, que está circulado em vermelho, né? Ela já está retirada. Aí você vai pegar esses jumpers aí, JD2, JD3, e vai soldar um resistor de 27K entre eles. Esse resistor de 27K, ele vai substituir a placa aí no circuito, né? Porque a placa ela está defeituosa, né? Tem algum componente na placa com defeito. Então, para você não perder tempo, você faz essa operação que resolve o problema. Aí chegamos na L322 com o teclado painel sendo culpado no primeiro defeito e no terceiro defeito. Na realidade, esse teclado aí é muito comum em qualquer televisor. Ele dá problema e fazer com que desligue a televisão, aumente de canal sozinho ou diminua, ela aumente o volume ou diminua, aciona o menu, muda de função. Então isso tudo é problema nesse teclado, que a gente tem que trocar ele direto. Para qualquer televisor fica essa informação. E na L322 tem aquela chave lateral que nós comentamos antes, em outro modelo, que o usuário vai mexer nela sem saber, vai deixar ela em off e o televisor não liga pelo standby. Chegamos em outro modelo. A primeira relação está liga, mas não acende a tela, que é o Q5 SMD, né? Travando a imagem é o regulador U5 na placa principal e a fonte de 5 volts alternando, né? Você fica vendo ela no multímetro lá pulsando, né? E o D3 é o responsável. Bom, agora a gente tem uma D4201,
é que ela não liga, né? E o responsável é o mesmo regulador que a gente viu anteriormente, né? O 5 lá na placa principal, e está destacado aí que defeito muito frequente. Assim como embaixo acende backlight e depois apaga com piscadas no LED. Isso aí é um defeito muito comum também, que é solda fria no inverter. E a gente inclusive já falou isso de 100 outros modelos, tanto no inverter quanto na fonte. E o EC11 é responsável pelo terceiro defeito, né? Então vejam que a gente está comentando o tempo todo, principalmente sobre mau contato com solda fria, né? Fiquem ligados nisso. Bom, chegamos agora numa LH42G, né? Temos duas situações aí que você tem, não liga com tensão da fonte ou sem tensão da fonte, né? Sem tensão é o Q4, com tensão é o Q16. E a gente tem que verificar os capacitores na linha de 5 volts que está mencionado aí no primeiro defeito. Porém, eu tenho comentado aqui no decorrer do vídeo que capacitor na fonte deve ser sempre trocado, independente em que linha eles estão. Agora temos aí uma TL470, que é muito comum abrir o fusível lá na placa do inverter, mas a gente tem que verificar se na linha do fusível não tem nada em curto, né? Apesar que muitos problemas é só fazer a troca do fusível, né? Outro defeito é a imagem deitando e rolando, às vezes, tipo falta de sincronismo, né? Na realidade até é, porque se você entrar lá no menu, você vai ver que o sistema está alterado para PAL-M, né? Então você tem que retomar para PAL-M e efetuar a conclusão do defeito. Na LT32, o Gilson Nunes aqui do Rio de Janeiro relacionou esses dois defeitos, né? Imagem invertida depois que troca a placa principal. Aí a solução é você pegar a placa antiga, né, e pegar a memória U113 e fazer a colocação na placa nova, né? E some a imagem, regravar a memória, né? Esse aí é um defeito de troca de placa muito comum hoje em dia em outros modelos, né? Então uma dica inclusive na Sony é você pegar a memória antiga para fazer essa solução do problema. Bom pessoal, chegamos aí no final do nosso 12º vídeo do canal. Queria agradecer a todos, né? E novamente pedindo para dar um apoio ao trabalho, né? Se vocês fizerem inscrição no canal, vocês estão fortalecendo esse trabalho e ele pode continuar, tá? De qualquer maneira, novamente eu agradeço. Forte abraço para todos.